Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Bizu do mês, mais um momento aqui do nosso projeto de atualidades, esse encontro que resume os principais fatos, avança naquilo que a gente tem que avançar, resgata aquilo que a gente precisa resgatar. É um momento de revisão, então eu sempre lembro que aqui a gente tem um propósito nessa aula, que é trabalhar com maior velocidade fatos de destaque internacionalmente e nacionalmente. Rodolfo, não me lembro desse tema, devo voltar no simulado? Cara, também, mas com toda certeza, se o tema tiver a sua pertinente em excesso, a gente vai trazer de novo. Se for um tema de destaque, ele se repete aí pelo curso, tá? Mas lembra de colocar aí o seu ciclo de revisão na sua preparação. Croácia é o 20º país a integrar a zona do euro. Tá na tela aqui então, esse processo que tem toda uma burocracia, então não é de agora, né? Precisa passar por uma aprovação dos 27 membros do bloco. Só lembro, gente, que o euro, quando a gente fala do euro, e aqui na Croácia passa a valer em 2023, a gente tem 19 países até então. Uma coisa é a União Europeia, outra coisa é a zona do euro, né? Zona do euro são os países que utilizam o euro e é aqui que a Croácia adentra agora nesse momento, tudo bem? Moeda comum europeia, então, introduzida numa taxa de 7,5 kunas croatas para 1 euro. É óbvio, né? A gente tem aqui toda uma questão econômica em curso, né? Em voga. É um tema que eu tenho certeza que vai cair, né? Mesmo porque a gente está falando de zona do euro, isso já lembra a União Europeia, já lembra aqui um ponto extremamente importante, né, para a nossa economia global. E eu lembro ainda que o governo da Bulgária, isso foi lá em maio, aprovou a adoção do euro, mas aqui no caso a partir de 2024. A banca pode trazer aqui uma questão dupla, né, dúbia dos dois países, então, ou pode fazer a pergunta só de um. Tudo bem? Falando no euro, o euro alcançou paridade com o dólar pela primeira vez em 20 anos. Quando, Rodolfo? Em julho. Cara, aí a gente tem que lembrar do cenário geopolítico, né? A própria ameaça de corte de fornecimento de gás russo, isso por conta da Ucrânia, acabou derrubando a moeda. Só que efeitos da geopolítica para a economia, o que, né, historicamente é evidente. A gente sabe aqui que o gás russo ele tem uma representatividade muito grande para a economia e toda essa tensão aqui acelerou, né, intensificou essa paridade aqui. Então, esse seria o ponto para a gente justificar. Grave isso daqui, ó. Por quê, gente? Porque a gente pode ter aqui, ó, nessa pauta, nessa questão, o ponto a ser explorado pelo examinador. Por que essa paridade foi estabelecida? Certo? Por quê? Boa, Rodolfo, vamos comigo para o Reino Unido. Quem estuda atualidades há alguns anos sabe que questões relacionadas ao Reino Unido são assim, ó, né? Cara, de primeira, desde 2016, quando vem lá o Brexit, na época, a decisão da população pela saída do Reino Unido da União Europeia, desde lá do Reino Unido, da própria União Europeia que a gente falava há pouco, né? Desde lá tem questão dessa na prova. Então, o que a gente tem que saber aqui agora são os dobramentos, né? Recentemente, Boris Johnson renunciou à liderança do Partido Conservador, deixando aqui o cargo de primeiro-ministro. Eu ainda não vou falar do sucessor, porque a gente não está aqui em agosto, essa decisão vem em setembro, então, naturalmente, a gente vai deixar isso para um momento futuro, tá? Agora, isso aqui é bem interessante, ó. Eu já até pensei numa questão que traga a frase, né? Que traga aqui a fala. Hasta la vista, baby. Essa foi a fala do Boris Johnson ao se despedir do parlamento britânico. A gente sabe, e nós tratamos nossos cursos simulados, né, de escândalos envolvendo aqui a própria figura do Boris Johnson no auge da pandemia. Isso acabou gerando aí uma fragilidade da sua posição e quase que num efeito aí, né, causa-consequência, nós tivemos esse movimento de deterioração, né? Agora, óbvio, os desdobramentos somam muito aqui para o nosso entendimento na sequência, tá?
Bom, vem comigo, Elon Musk desiste de comprar o Twitter. Isso agora foi parar até na justiça, né? Até na justiça. A rede social vai processar o Elon Musk. Também sabemos que o bilionário Elon Musk, o cara lá da SpaceX, sul-africano, né? Isso já caiu em prova também. SpaceX, o cara da Tesla, ele que posta e reorganiza a economia global, né? Uma postagem dele tem um peso sem tamanho. Então, nesse trâmite aí, nessa fala, agora a gente vai ver a judicialização. Talvez a banca pergunte qual rede social estaria aí, né, no interesse, ainda que o processo não tenha avançado. Tudo bem? Bom, segue comigo aqui. Essa questãozinha aqui bem papum, né? 2 países querendo ingressar no grupo do BRICS. Primeiro, lembra quem que é o BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. O S de África do Sul. Cuidado com essa peguinha, tá? Cuidado para não cair numa questãozinha como essa, tudo bem? Aí a gente vem aqui, quem quer ingressar? Os países que querem ingressar são Argentina e Irã. Argentina e Irã, então, as nações que apresentam esse interesse. Óbvio, gente, isso passa também por um processo de formalização. Só lembra que BRICS não é um grupo econômico, não é um bloco econômico, tá? É uma nação de uma reunião de nações com características similares lá no início dos anos 2000, que o economista Jim O'Neill tratava como economia emergente, ainda que nesses últimos tempos a gente tem aí uma mudança, né, entre os países no quesito desenvolvimentista. Então, BRICS, Argentina e Irã. E OTAN, Rodolfo? Ó, isso aqui já caiu, gente. Caiu já em muito e vai cair. Por quê? Porque a OTAN está no centro de um debate, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, diante da guerra lá na Ucrânia, que rola ainda quando eu gravo, e esse bizu de julho eu estou gravando em agosto, então a guerra ainda está em curso, infelizmente, né, a gente precisa noticiar. E a OTAN foi a justificativa inicial, né, o namoro da Ucrânia com a OTAN na época, para que a Rússia invadisse, uma das questões. Aqui a gente tem, primeiro, lá no finalzinho de junho, o convite formal para que Finlândia e Suécia integrassem essa aliança. E a gente tem um avanço desse processo, tanto é que o Canadá foi o primeiro país a ratificar essa adesão de Finlândia e Suécia à OTAN. Gente, aqui eu venho e falo na cara, sabe? Várias questões. Primeiro, quais são as nações? Segundo, o que é a OTAN? Tá? Questão até de conhecimentos gerais aqui. Falando do contexto da Ucrânia, essa foi uma notícia veiculada no final de junho, mas que chama bastante atenção. Né? Por quê? Porque aqui, cara, a gente tem um cenário de violência, um míssil atingindo o shopping de amplo movimento, com mortos e feridos no contexto ucraniano. E a gente sabe que esse tipo de alcance, quando se está falando de espaços frequentados por civis, isso aí chama atenção não só pela tragédia, mas pelo que a guerra já traz, né? Pelo histórico da guerra, que a gente já tem como um grande problema. E também agora, recentemente, a gente vem para agosto já, apesar de ser o bizu de julho, eu não poderia deixar de falar, né? Shopping Center e a maior usina nuclear da Europa. Um alerta aí, até os especialistas falando, discursando a todo momento com essa preocupação, né? Porque a usina ela pode ser aí um alvo extremamente preocupante nessa guerra, né? Então estaremos aqui diante da usina de Zaporizhia, né? O nome talvez pode ser importante, pode aparecer aí na prova também. Até deixei aqui, ó. Então a preocupação com relação à usina de Zaporizhia, um nome é difícil de escrever, mas é importante você saber que ela é a maior da Europa. E esse complexo onde fica a usina teria sido bombardeado. Há uma acusação mútua nessa guerra de informações. E lembro que a própria Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, diz que seria aqui uma primeira vez que há uma guerra em um país que tem uma rede de energia nuclear grande e estabelecida. Por isso, nós teríamos um risco muito real de desastre nuclear. Eu até lembro aqui, gente, que os especialistas ficam fazendo aquelas comparações, né? Ficam fazendo aquelas projeções, mas se de fato se concretizar um ataque como esse, cara, o dano para a coletividade aqui pode chegar com intensidade a milhares de quilômetros de distância, tá? Falando ainda da Ucrânia, cara, não poderia deixar essa de fora, né? Isso aqui, gente, é chover no molhado. Há poucos dias atrás, eu respondi aqui uma questão como essa, tá? De prova.
de concurso. Unesco. Unesco é a entidade que lida com educação, ciência e cultura. É entidade da ONU, tá? Então lembra das agências da ONU, só que não pode deixar passar. Unesco declara a sopa patrimônio cultural da Ucrânia depois de uma disputa com a Rússia. É óbvio que a Rússia vai criticar, né? A sopa, que é o borscht, não sei como é que fala isso, qual é a pronúncia, né? De verdade aqui. Mas enfim, é uma disputa a nível internacional e a gente está falando de um patrimônio cultural. Então, se a banca colocar lá um prédio, enfim, sei lá, qualquer coisa que a banca colocar lá, uma ponte, um edifício, uma igreja, um templo, fica mais sedutor do que uma sopa, aparentemente. Mas é porque aqui a gente está diante de uma tradição. Está aqui, então, o patrimônio cultural imaterial, agora constando como patrimônio da Ucrânia. Vamos para o Japão. O legal da aula Bizu é que a gente viaja, né? A gente lembra, a gente vai daqui, a gente vai dali e a coisa vai que vai. Mas vamos lá, ó. No Japão, cara, um fato trágico que chamou a atenção da comunidade internacional acontece ali no começo de julho, mas desaparece da mídia também, tá? E aí eu lembro a importância da gente estar atento, da gente estar atualizado, da gente estar monitorando esses acontecimentos. Ex-premier japonês Shinzo Abe morre após ser baleado em comício. Tudo registrado, filmado, gravado. O agressor, o responsável pela morte, utilizou uma arma de fabricação caseira ali. Ele que tinha sua justificativa. Ele associou a figura do Shinzo Abe à Igreja da Unificação. Essa igreja, a mãe dele teria se endividado depois de doações, né, de milhares de valores. Enfim, é um processo que ainda corre, mas a Igreja da Unificação, né, que é de origem coreana, ela ganhou muito destaque nesse debate, tá? Tá aqui então, ó, envolvimento com a Seitamon, é a Igreja da Unificação, como ela é chamada aqui, teria provocado a troca de ministros no Japão. Isso aqui já em agosto, tá? O primeiro-ministro japonês reorganizou o governo por conta aqui dessa relação com a famosa seita, que teria aí sido a justificativa para o agressor para matar aí o Shinzo Abe. Essa seita aqui, então, hoje afirma ser vítima de um amplo discurso de ódio, né? Lembro do nome, que é importante para a prova, Igreja da Unificação, o apelido aqui, como ela é conhecida, né? Seitamon, e ela teria recebido esses ataques com maior proporção, né? Depois, cara, que o Shinzo Abe acabou morrendo e toda essa história teria vindo à tona, tá? A própria mídia estaria numa cobertura de violação. E aqui está a explicação. Ó. O assassino do Abe, o Tetsuya Yamagami, preso logo depois do ataque, ele estava perseguindo uma certa organização com a qual aqui o Abe estaria ligado. Polícia não identificou a organização, por isso que a gente tem ainda investigação, tá? Mas vem essa preocupação com relação a novos ataques envolvendo a Igreja da Unificação. Essa igreja que ela angariou valores, né? Ela conseguiu, né, uma quantificação econômica, né, muito grande nos últimos anos. Cresceu assim exponencialmente no contexto local, né, na Coreia, que é onde ela nasce, e em outras nações, como é o caso aqui, não só do Japão, mas em outros países, até no Brasil a gente tem. Tudo bem? Caso Shinzo Abe, um caso importante, né, mesmo porque ele estava em campanha. Isso, óbvio, é uma questão política também, mas entra num aspecto religioso e a gente está falando do Japão. Né? Se fosse em qualquer outro país seria extremamente importante, mas é uma grande nação, terceira maior economia do planeta. Bom, vamos para o Sri Lanka, gente. No Sri Lanka também uma grande instabilidade política, né? um momento aqui de crise no Sri Lanka. Aqui, né, primeiro o recorte, o presidente do Sri Lanka foge do país depois de protestos contra o governo. Cara, esse movimento, né, a população partindo aí para o protesto, se articulando, ganhou destaque pela maneira como aconteceu e pela própria fuga aqui do presidente em questão, tá? Não acho que vão perguntar o nome dele. Gotabaya Rajapaksa. Acho que não vai acontecer isso, tá? Mas fugiu, né, depois aí dessa pressão da população. A população invadiu a residência oficial, protestando aqui contra a má gestão dessa que é hoje a maior crise política e econômica do país nas últimas décadas.
cara, esse deslocamento dele, né, mostra que de fato ele se curvou, sucumbiu, né? E a crise aqui, ela na verdade não é de agora, né? É uma crise também histórica de um país que tem aí dificuldades já há alguns anos. Então, manifestantes invadiram residências do presidente e do primeiro-ministro que tiveram que renunciar. Sri Lanka, gente, Sri Lanka é um pequeno país insular que fica no sul, lá no sul da Índia, né? Lógico, isso vira notícia porque invadir a residência presidencial, incendiar a casa de alguém, não é todo dia que acontece, ainda mais quando a gente está falando do presidente e do primeiro-ministro. E a gente lembra aqui, cara, que isso aconteceu em protesto ao governo, mas não às figuras, né, pessoais, né, não a eles em si, mas de um modo geral ao governo, né, a maneira como o governo aí, né, reage à questão política. Então os manifestantes, eles de diferentes partes se reuniram na capital Colombo. Grava a capital, talvez te ajude a acertar a questão também. O nome dele eu já acho mais difícil, né? Ele deixa a residência, né? Depois deixa o país. Lembro que isso aconteceu com ele e com o primeiro-ministro, pode ser um ponto importante para você acertar a questão aqui também. Nesse movimento, a gente resgata aí um contexto histórico do próprio Sri Lanka, que também é um contexto marcado aí por adversidades nos últimos tempos. Deixa eu só arrumar aqui essa nossa imagem que saiu errada, agora sim. Então, por que eles estão protestando, né? Sri Lanka vive uma crise financeira, não tem acesso a moedas estrangeiras, no caso aqui o dólar ou o euro, né, para pagar a importação. E aí, cara, escassez de alimentos, remédios, combustíveis e por aí vai. O governo anunciou aí que não tinha reservas de moeda, né? Isso agravou todo o cenário, principalmente aqui a questão dos combustíveis durando pouco tempo. Na tentativa de conter a crise, as autoridades implementaram a proibição da venda de gasolina e diesel a consumidores privados, tornando-se aqui o primeiro país a implementar essa medida desde a década de 70. Isso aqui é questão de prova, tá? A banca pode trazer aqui, ó, de qual maneira, pessoal? A banca pode trazer isso e perguntar qual o país, a banca pode trazer o país e perguntar o que aconteceu, né, de tão grave como uma das medidas que geraram toda essa repercussão. Tudo bem? Escolas do Sri Lanka fecharam, né, e as autoridades chegaram a pedir que os trabalhadores executassem as suas tarefas diretamente de casa, né, o que a gente sabe aí que causa uma série de problemas. Bom, aqui ele vai falar a mesma coisa, eu deixei grandão, tinha deixado grandão aqui. Por que a crise, gente? Por conta de um processo que vem dos últimos anos. Por exemplo, uma inflação galopante. O país, em maio, deixou de pagar sua dívida externa, né? E o governo atribui a crise à pandemia do coronavírus, que atingiu aqui o turismo, que é uma das principais fontes de receita. Disse ainda que os turistas têm medo de viajar para o país depois de ataque a bombas a igrejas que aconteceu em 2019. Lá na época, isso foi tema das minhas aulas de atualidades, tá? Mas, para muitos especialistas aqui, a grande explicação está em torno da má gestão, de uma gestão aí que não tem sido eficiente para o país. Perto do fim da Guerra Civil em 2009, o Sri Lanka procurou concentrar no fornecimento de mercadorias para o mercado doméstico em vez de buscar o mercado estrangeiro. Aí, óbvio, né, a economia sente. Sri Lanka importa 3 bilhões a mais por ano em produtos do que exporta. Aí vai ter um saldo negativo, né? Tem aqui um déficit, por isso que vai abalando a economia. Aí chega uma hora que, de fato, não é possível você garantir essa sustentação econômica. O governo acumulou ainda grandes dívidas com outros países, destaque aqui para a China, para financiar projetos de infraestrutura que não deram muito certo, né? Que são questionados aí por especialistas. Grande parte da raiva popular se voltou para o presidente, né, e também para o seu irmão, primeiro-ministro, foi primeiro-ministro, mas que já tinha renunciado ali em maio. Cara, de um modo geral, né, o desdobramento do Sri Lanka, isso aqui já apareceu em prova, tá, gente? Esse desdobramento aqui, ele representa uma vitória dos manifestantes. Mas, assim, isso não quer dizer que a condição de vida da população, né, é hoje extremamente satisfatória. Agora um ponto importante aqui, ó, a família do então presidente dominou a política por 2 décadas, forte apoio aqui da maioria budista. Ele se torna, né, o Rajapaksa se torna presidente em 2019. Com a saída aqui depois desses protestos, né, aparente,
é uma reação aí positiva para os manifestantes, que em tese saem vitoriosos aí. Sri Lanka empossa novo presidente em meio à crise econômica e inflação. Ó que bonito aqui ó, o nome, ó. Sai o Gotabaya Rajapaksa e entra o Ranil Wickremesinghe. Que isso, Rodolfo? Eu quero ver cair isso em prova. Ah, mas não cai isso em prova, Rodolfo. Aí cai a questão da Anitta, que a gente fala aí nas nossas aulas, e a galera fica com a cara de gol contra, né? Questão da Anitta, deve ser banca pequena, Rodolfo. É, a FGV. Banca pequenininha. Bom, o Escritório dos Direitos Humanos da ONU pede paz no Sri Lanka, que intervenção da ONU, né? Ah, gente, legal, ele foge para as Maldivas inicialmente, tá? Isso é importante aqui, o Gotabaya foge para as Maldivas. Depois, se eu não me engano, ele vai para até outro lugar, mas inicialmente ele vai para as Maldivas. Seria uma pergunta esdrúxula, mas elas também acontecem aqui. Grupo de Direitos Humanos pede prisão do ex-presidente do Sri Lanka. Ah, ele é para Singapura, ó. É Maldivas, Singapura, tá? Essa sequência aqui. Então aqui uma pressão, né, pedindo, a gente sabe que é muito difícil isso, mas não que não possa acontecer, né? Não que não possa acontecer, com toda certeza pode acontecer aqui. Tranquilinho, Sri Lanka garante aí, né? Fixa bem, não deixa passar uma questão como essa não. Bora para a próxima aqui, ó. Justiça da Rússia condena a primeira pessoa por comentário anti-guerra. Comentário anti-guerra. Ele é um vereador. Essa foi uma das perguntas do nosso simulado, né? Um vereador, o Alexei Gorinov, 60 anos, condenado a 7 anos de prisão por questionar a realização de um concurso infantil de arte, enquanto crianças morrem todos os dias. Olha a justificativa, muito forte, né, cara? A justificativa aqui é muito forte. Primeira pessoa a cumprir pena por essa acusação, né, segundo fontes locais, ou melhor, segundo fonte jurídica, um grupo de assistência jurídica. Outras condenações até agora levaram a multa dessa mesma magnitude e uma pena suspensa. Então, ninguém tinha sido preso por isso. Né? Isso representa uma grande ameaça. Né? Uma grande ameaça aqui para esse movimento que a gente vê, né? Que é um movimento de mandos e desmandos do governo Vladimir Putin. Essa daqui também é bem interessante, pessoal. A Rússia condenou a Brittney Griner, jogadora de basquete americana, condenada a 9 anos de prisão. Isso porque ela entrou com óleo, né, à base de maconha. Ela foi presa em fevereiro e a acusação é de tráfico. Há uma diplomacia que se articula, que tenta trocar até prisioneiros, mas sem sucesso até quando eu gravo aqui, se não estou enganado, né? Pelo menos até quando eu montei o material era isso, tá? Então, a condenação aqui é de 9 anos, ela vai ter que pagar uma multa de 1 milhão de rublos, 85 mil reais. Se declarou culpada por transportar essa substância por descuido e negou qualquer tipo de tráfico de entorpecentes. Cara, é uma questão muito delicada e não é a primeira que é presa por isso, né? E não é a primeira situação, né, que gera esse imbróglio jurídico aí na realidade russa, né, com outros países. Estados Unidos, então, propondo a troca de prisioneiros. Foi feita uma oferta aqui, né, a oferta para trocar a Griner por um americano detido na Rússia, né, ou melhor, e de outro americano detido na Rússia, Paul Whelan. E aqui a questão era liberar um russo condenado por tráfico de armas que cumpre uma pena de 25 anos no país. Essa foi a troca inicialmente tratada. A defesa da jogadora de basquete atua aí, né, recorre dessa sentença. Lembro que ela estava com um vape que continha óleo à base de cannabis. Era isso que eu queria achar aqui, que essa pode ser a pergunta da sua prova. Então ela não estava necessariamente com, né, uma dosagem alta, quilos e quilos de maconha. Era essa aqui a condição que ela se enquadrou. Ela é jogadora do Phoenix Mercury, viajou para disputar um campeonato local, isso é bem comum, né, entre as atletas da liga. Só que aí a gente está numa guerra, a gente está num momento da geopolítica se redesenhando, né? Enfim, cara, é tudo muito diferente do que a gente já viu anteriormente. Aqui, então, essa tentativa de troca de prisioneiros, esse traficante de armas russo, detido nos Estados Unidos, o Victor Bout. Lembro que ele foi preso em 2008 na Tailândia, cumpriu uma pena de 25 anos de prisão nos Estados Unidos e inspirou o filme Senhor das Armas, né? O filme que tem lá o Nicolas Cage interpretando esse traficante. Filme bastante conhecido, aí, um filme de destaque.
Também pode ser a pergunta aqui, né? Como tem essa narrativa meio que histórica, isso pode ser aproveitado. Vem comigo para seguir aqui na nossa aula do Bizu. Argentinos vão às ruas protestar no dia da independência. Cara, a Argentina que tem aqui agora até a Cristina Kirchner enfrentando a vice-presidente, que o presidente é o Alberto Fernandes, enfrentando denúncias e denúncias nos últimos anos, e a Argentina enfrentando um cenário também de escalada da pobreza, da extrema pobreza, instabilidade política, por aí vai. Aqui, ó, aqui eu já estou em agosto, tá? A Argentina anuncia aumento de tarifas de água, eletricidade e gás em até 150%. Gente, uma inflação de 70% aqui, que afeta o país que é importante até para a nossa relação comercial. Aqui, ó, o Alberto Fernandes liga para o chefe do Fundo Monetário Internacional depois de nomear um super-ministro, o Massa, né, assume Sérgio Massa para liderar esse super-ministério. Ele é responsável agora pela política econômica, industrial e agrícola e já vem trabalhando aí nesses primeiros dias de agosto, né, para tentar pelo menos amenizar aqui a crise que vive o povo argentino nesse momento, né? E é uma crise que vai, né, explicar essa escalada da pobreza e da extrema pobreza. Rapidinho, vamos para mortes. Vocês sabem aqui que mortes cai muito em prova, né? Morre Fidel Ramos, não é Fidel Castro já morreu, tá? Ex-presidente das Filipinas, governou o país de 92 a 98. Morreu, aqui ó, só lembrando, finalzinho de julho. Morreu também em julho Luiz Echeverria, ex-presidente do México, morreu aos 100 anos. Foi o primeiro presidente levado a julgamento no país. Foi acusado de um genocídio, né, um massacre aí contra 200 estudantes. Um caso conhecido do cenário mexicano, né, lá no bairro de Tlatelolco, na cidade do México. E essa é uma notícia que na época, anos atrás, ganhou destaque internacional. Tudo bem? Ex-presidente de Angola, José Eduardo, estou em julho também, morre aos 79 anos. Comandou o país por 38 anos. Aqui o comunicado oficial emitido pelo governo do país, aí o perfil no Facebook. Ele que morreu em Barcelona. Morreu também Ivana Trump, a primeira esposa de Donald Trump. Teve uma queda, não foi muito bem explicado pela imprensa, e acabou morrendo. Ela que já tinha se casado outras vezes, né? Mas o fato aqui tem uma vida bem marcante, né? Bem com algumas polêmicas, né? Bem conturbada, digamos assim. Escreveu vários livros, né? Em 2017 ela publicou uma obra, cara, que narra lá como os filhos teriam sido ensinados sobre o valor do dinheiro, não mentir, nem enganar, nem roubar, enfim. E por ter sido mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser fato aqui de prova. Bora falar aqui de representatividade. Vem comigo então. Futebol alemão permitirá que transgêneros decidam em que time jogar. Essa é uma decisão então da Federação Futebol de Alemã, anunciando que transgêneros, não binários e intersexuais poderão escolher atuar em equipes masculinas ou femininas. Lembra aqui que isso vale para a categoria de base, né, para categorias amadoras e para o futsal. E lembro ainda que essa é uma polêmica que está em outros esportes, né? No curso de redação, eu já gravei sobre esse tema, né? A questão do atleta trans. E aí a discussão do Comitê Olímpico Internacional, especialistas da medicina do esporte, essa discussão vai que vai, tá? Triatlo libera mulheres trans, mas com regras rígidas. Aqui a gente tem, então, uma modalidade, né? Trazendo essa possibilidade, mas com algumas regras, né? Por exemplo, os níveis de testosterona terão que ser reduzidos, né, por 2 anos em vez de 1. Hoje seria 1. Esperar pelo menos 4 anos após a transição, no caso de atletas que estejam competindo no masculino, em qualquer competição esportiva. Em 2021, isso é legal, ó. O COI, Comitê Olímpico Internacional, direcionou aos órgãos regulamentadores de cada modalidade o poder de incluir ou não atletas trans, isso nas categorias femininas. Federação de Natação, isso eu já cheguei a falar aqui, limitou a participação apenas para meninas trans que tenham feito a transição até os 12 anos, considerando criar uma categoria aberta, que para muitos também não teria sucesso, né? Não seria bem sucedida, porque muito provavelmente criaria aí uma brecha, uma lacuna e por aí vai, tá?
Bom, gente, essa daqui eu colocaria na parte Brasil, né? Mas eu já trago aqui porque envolve outras nações. E eu vejo que talvez o peso, né, seja aqui para outras nações. A pergunta. Brasil assina Pacto de Desenvolvimento Sustentável no Atlântico. Quem mais assinou? Ó, União Europeia e mais 6 países. Então vamos lá para você não deixar passar isso. Ó. África do Sul, Argentina, Cabo Verde, Canadá, Estados Unidos e Marrocos. Aí vem os 27 países da União Europeia, UE e o Brasil. Tá? Preocupação, gente, proteção dos oceanos, principalmente por conta aqui da poluição, que a gente sabe que é um dos maiores desafios da contemporaneidade. Rodolfo, e cultura, arte, eu tenho que estudar? Tem. Tem que saber que 2022 é o centenário da Semana de Arte Moderna? Tem que saber. Tem que saber que acharam uma obra de Van Gogh? Sim! Há mais de 130 anos, Van Gogh escondeu um autorretrato com papelão e cola. Cara, só foi possível identificar lá por uma técnica, os caras nem sabem como eles vão dar conta, como eles vão tirar lá de fato, vai ter que estudar o procedimento. Interessante porque naquela época, o momento da vida do Van Gogh, ele teve dificuldade financeira, daí ele tinha que reaproveitar, né, os materiais, então essa pode ser uma das justificativas. Ele escondeu então o autorretrato no verso dessa pintura, retrato de mulher, com camadas de cola e papelão. Isso foi encontrado aí recentemente. Descoberto, inclusive, por acaso, tá? A obra aqui, Retrato de Mulher, grave isso aqui, ó. Isso pode ser a pergunta da prova, tá? Vai falar que achou autorretrato, ou vai falar quem é o cara, né? O Van Gogh, o cara que cortou a orelha lá, lembra dele. Procedimento comum aqui para quem faz, né? Então eles foram fazer uma radiografia antes de levar para uma exposição e aí descobriram, sem querer, que tinha esse autorretrato. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para meio ambiente internacional ainda. Estamos no internacional. Já já a gente chega aqui na pegada nacional. Segura a emoção. Isso aqui é tema de prova com toda certeza. Né? Tá na tela. Onda de calor na Espanha, a primeira a ser, entre aspas, aqui, batizada no mundo. Cara, e o nome? Zoe. Grava o nome. Ah, Rodolfo, tem que saber essas coisas. Tem que saber essas coisas. Né? O pior é que tem que saber, cara. Pior que tem que saber, porque chega a banca, pergunta o nome, você sabe tudo sobre aquecimento global. Chega a banca, pergunta o nome. Lembra aqui também, gente, Reino Unido batendo recordes de temperatura, né? Isso levanta um debate sobre a questão ambiental, que é um dos grandes temas da contemporaneidade, tá? Tunísia ratificou uma nova constituição, reforçando os poderes presidenciais. Né? Ele, então, o chefe de Estado aqui, o Kais Saied, mesmo com questionamento, né, teve então os seus poderes reforçados nesse referendo com mais de 94% dos votos e uma abstenção, ou melhor, ele teve mais de 94%, mas a abstenção foi recorde de 70%. A Tunísia que enfrenta também um cenário desde a Primavera Árabe, cara, a onda de protestos contra os regimes ditatoriais, Oriente Médio, Norte da África, né, o movimento começa na Tunísia, o Ben Ali caindo, e vem uma sequência, né, instável politicamente, que persiste até os dias de hoje, tá? Uma questãozinha bem recorte, não vejo nada mais robusto aqui com relação à Tunísia. Bora comigo aqui, ó. Agora o Papa, né, bicho? O Papa falou, a terra parou. E o concurseiro anotou, porque isso cai em prova, tá? Bom, Papa fala de colonização ideológica ao pedir desculpas aos indígenas no Canadá. Isso aqui a gente já trabalhou alguns meses aqui, alguns simulados, tá? Essa descoberta, né, é um olhar para a Igreja Católica no contexto canadense dos piores, né? E aqui o Papa pessoalmente pediu perdão, né? Ele até esteve no país para o chamado Tour do Perdão para os Indígenas. Cara, visitou Quebec, né? Lembro que o Canadá descobriu esses escândalos recentemente, o Papa chama como deplorável corpos de indígenas internatos, né, de crianças aqui, e renovou então o pedido de perdão pelo mal feito por tantos cristãos aos povos indígenas. Lembro ainda que pela primeira vez em julho o Papa nomeou mulheres para o Comitê do Vaticano, 2 freiras e uma leiga. Lembro que a função seria de aconselhar o pontífice sobre candidatos a bispo. Esse é um tabu, né, dentro da perspectiva
religiosa aqui, da Igreja Católica, representatividade que vem sendo desconstruído nos últimos tempos, tá? Talvez a banca pergunte aqui quem são as mulheres, né? Vamos lá, vamos tentar, ó. Escolhidas, a italiana Raffaella Petrini, que é vice-governadora da cidade do Vaticano, a freira Ione Regola, francesa, e superior-geral da ordem religiosa, e a argentina Maria Luísa Zervino, que é leiga, uma pessoa que não faz parte do clero, presidente da União Mundial das Organizações de Mulheres Católicas. Eu colocaria aqui, ó, uma italiana, uma francesa e uma argentina na prova. Ou talvez a banca até fale da italiana e da francesa e pergunte qual é a nacionalidade da terceira. E por ser argentina, né, talvez eles coloquem lá até uma brasileira no meio da questão, tá? Bom, por falar nisso, Padinho Cício, Padre Cícero, num processo de beatificação. Tem toda uma burocracia, mas eu deixo isso para o bisu de agosto. Bom, só para justificar aqui, então, o Papa levou nessa decisão aqui a própria questão de representatividade, né, essa abertura do mundo. E lembro ainda que em janeiro o Papa atribuiu a mulheres ministérios leigos do leitorado e do catecismo no Vaticano, cara. Isso gera críticas também, porque não há uma abertura da maneira como deveria, né? Mas, enfim, já é um passo, né? Um passo aí para essa representatividade feminina dentro do universo religioso. Bom, do Papa para um outro astro aqui, para o Rick Martin. Rick Martin, alvo de restrição por violência doméstica em Porto Rico. A mídia local divulgou, não se tinham muitas informações até então. Tanto é que os representantes do cantor falavam de alegações falsas e fabricadas. Mas, gente, é o Rick Martin, né? Deixei aqui um comentário, é o Rick Martin e tudo que é da indústria do entretenimento naturalmente chama atenção, né? Então, é aqui de peso, mas vale acompanhar no máximo por que essa restrição, não vejo outra pergunta. Comecinho de junho a notícia vem. Disney vai perder exclusividade sobre o primeiro Mickey Mouse. Ele foi criado em 28, entra em domínio público depois de 95 anos de sua concepção, isso seguindo aqui a legislação americana. Curioso, né? Disney então perdendo exclusividade sobre o primeiro, lembrando aqui que a gente está falando do primeiro, tá? Só para vocês entenderem aqui, tudo bem? Boa! Carro utilizado pelo líder do Talibã em fuga após ataques de 2001 é desenterrado no Afeganistão. Afeganistão que completou um ano com o Talibã à frente do comando, né? E a grande questão aqui é o direito das mulheres. Direito das mulheres, a gente sabe, né, que houve um amplo retrocesso, mulheres tendo que cobrir o rosto, né, mulheres com dificuldade de frequentar escolas, etc. E aqui é uma notícia bem recorte. Veículo utilizado na época por Mullah Omar, que morreu em 2013, em ataques em 2001, desenterrado, aí tem a foto, enfim. Vai que a banca pergunta que modelo que é, né? Vai que ela pergunta isso. É um Corolla branco, tá? Tava lá em Zabu, no sudeste do Afeganistão, e foi desenterrado e vai aí, né? Alguns até falam que vai ser exibido como um grande momento histórico. O Afeganistão, desde 2001, né, se tornou pauta global e é ainda agora, depois que o Talibã novamente assume o comando do país, e eu tenho certeza que isso segue caindo, porque hoje é um grupo fundamentalista no comando da nação, tá? Agora essa daqui, o líder da Al-Qaeda, morto pelos Estados Unidos, sendo um dos grandes feitos do governo Biden, acaba sendo aqui de destaque, né, para o nosso entendimento. Quem é Ayman al-Zawahiri? Vamos lá de novo. Ayman al-Zawahiri. Esse daqui, então, é o líder da Al-Qaeda morto. Era o segundo na lista dos 22 terroristas mais procurados pelos Estados Unidos depois de 11 de setembro, atrás apenas de Bin Laden. Ou seja, era um dos alvos da política de combate ao terror, né, que vem lá na era George W. Bush, depois do fatídico 7 de setembro de 2001. Tem aí, né, pano para muitas aulas, mas não é o nosso objetivo aqui. Ele tinha 71 anos, foi morto por um ataque de drone, gente, lá no Afeganistão.
E eu lembro aqui que ele era das grandes mentes, era um dos mais próximos até do Bin Laden na época de toda a arquitetura, né? Quando os 4 aviões foram sequestrados e jogados contra a Torre Gêmeas em Nova York, né? Lembro ainda na Pensilvânia, foram quase 3 mil pessoas mortas. Bin Laden falece em 2011, ele então assume a liderança e se torna grandemente estrategista. Era visto de maneira diferente pelos seguidores, não tinha nenhum carisma, tinha uma história muito parecida até com o Bin Laden, família rica, né? Então a narrativa deles parecia, mas a condução à frente do grupo é que não era a mesma. Bom, depois da morte do Bin Laden, ataques aéreos dos Estados Unidos mataram uma sucessão de deputados do Zawahiri e diminuiu a capacidade dele de coordenar globalmente. Lembra ainda que a Primavera Árabe, né, também acabaram afetando os esforços do personagem aqui em questão. E agora esse anúncio, né, cai como um dos grandes feitos da gestão Biden. Tudo bem? Segue comigo aqui. Gente, o James Webb não para de fazer foto, né? Eu estou gravando aqui, antes de entrar na aula, ouvia a TV e já vi que ele fez outra foto. Bom, mas lembra, né? O James Webb é o maior telescópio espacial já lançado. Eu nem fiz questão aqui de colocar as fotos desse super telescópio de 10 bilhões de dólares, porque você acha num clique. E saíram até alguns memes, né? Que parecia fundo de tela do Windows e essas coisas do tipo aí. Mas o fato da tecnologia implementada num montante de investimento de 10 bilhões chama a atenção do mundo, né? Depois digita aí por curiosidade, deixa acabar a aula, aí você digita para conhecer um pouco dele, tá? E já anuncio que vem aí um telescópio mais poderoso que o James Webb. Mais poderoso que o James Webb. Pega essa. E que tem brasileiro envolvido aqui nesse projeto gigantesco. Não só brasileiro, ó, Austrália, Coreia do Sul, Chile, Estados Unidos, além do Brasil, juntos no projeto que tiraria aqui do James Webb o título de observatório mais potente. É o Telescópio Gigante Magalhães, o GMT, mega estrutura que ficaria alojada no Observatório Las Campanas, do deserto da Atacama, no Chile. Cara, aí é um programa, é um investimento, há uma expectativa, né? Há tudo que a gente sabe que há, mas a gente não pode deixar passar, né? Vai que escapa um negócio desse. Bom, agora só para lembrar do James Webb, gente, ele foi um administrador da NASA, tá? Só o James Webb aqui foi administrador da NASA lá na década de 60, supervisionou a NASA na época do John Kennedy, né? Então é uma figura ligada aí à NASA. Tem a medalha lá da Liberdade, né? É uma figura assim, como diz, a homenagem do nome não é à toa, né? Não escolheram o nome aqui aleatoriamente, tá? Sobre esse projeto, então, ele vai ser o mais poderoso, o Telescópio Gigante Magalhães, uma área de coleta de 10 vezes mais e resolução espacial 400% mais alta. Só para comparar com o Hubble, né, que é histórico, a qualidade de imagem será até 100 vezes superior. Então vai ser mais poderoso do que tudo que se tem até agora. Mas aí a gente precisa tê-lo, né? Até agora ele só é um projeto aqui na nossa notícia. Bom, falei de mortes, tinha escapado essa daqui, ó. Kazuki Takahashi, morreu aos 60 anos, o criador do Yu-Gi-Oh! Encontrado boiando no mar com traje de mergulho. Mangá Yu-Gi-Oh! Famosíssimo, né? Virou anime, jogo de carta, videogame, etc. Vai que a banca cobra isso. Não poderia deixar de destacar aqui a OMS declarando emergência de saúde global para a varíola dos macacos. Uma enorme preocupação aí com relação à varíola dos macacos, mas lembra que emergência de saúde global não é a mesma coisa que pandemia, tá? No dia 22/8, que é quando eu gravo essa aula, né? Ficou um pouquinho avançada, a varíola dos macacos já chegavam a 41 mil casos, só para fim de entendimento, tá? Lembro vocês ainda que a OMS pediu sugestão da população para a escolha do novo nome em agosto para a varíola dos macacos, um movimento aqui para tentar desconstruir até esse estereótipo, né, com relação aos macacos, etc. E a entidade prometeu que não será nada ridículo, né? O critério vai ter uma base aí minimamente estudada. A OMS divulgou novos nomes para os grupos dos vírus da varíola dos macacos,
Aí é uma questão bem técnica, tá? Eu nem vou usar aqui, explicar tecnicamente o que é isso. Mas é para você tentar trazer aqui um entendimento mais pontual, tá? Então, primeiro, tem essa discussão sobre o vírus em si, e você tem aqui a questão do grupo. Então, são dois grupos do patógeno. Lembra, endêmicos, quando se tem um estágio de convivência com o vírus, número estável, e isso em duas regiões da África, oeste africana e região central. Lembra ainda que a gente falava de dois clados, grupos aqui do vírus. Com essa última alteração, né, o grupo do oeste africano, chamado de clado 1, e aquele da região central, clado 2. Isso é um padrão aí técnico para os especialistas monitorarem, tá? Ponto importante aqui é que o vírus aqui, se a gente for pegar a nomeação, ainda é monkeypox. Então, a ideia de um novo nome é para tentar desconstruir, né, essa visão que se tem. Porque tinha gente matando os macacos por conta da varíola dos macacos. O que assim, cara, é muito desconhecimento, né, sobre o tema. Então, a OMS abrindo essa possibilidade. Lembro que a OMS recomendou que homens, né, reduzissem o número de parceiros sexuais, o que também foi criticado, né, por conta do levantamento inicial aí da própria questão das contaminações, né, um ponto aí que também ganhou repercussão, redução dos parceiros comerciais, não, sexuais, e com um olhar voltado para homens que fazem sexo com outros homens, o que é uma grande polêmica aí. Isso gerou um amplo debate. Se estiver na sua prova, a OMS chegou a fazer essa recomendação, sim. Bom, segue comigo então, varíola dos macacos, a gente vai falar com toda certeza, infelizmente, tomara aqui da maneira mais branda possível. Aqui, gente, venezuelanos voltando para o país depois do êxodo, do deslocamento histórico, por incrível que pareça, é isso que a gente assiste hoje. Cara, não vamos falar, né, nem de longe a situação venezuelana é das melhores, mas já foi pior, né, já esteve aí num cenário pior. E recentemente, numa recuperação, tem até números mais favoráveis para o desempenho desse ano, vem acontecendo essa repatriação. Eu lembro vocês só rapidinho, aqui no Brasil, que muitos entram por Roraima, e a gente tem a Operação Acolhida, que até julho, pessoal, interiorizou mais de 78 mil venezuelanos, principalmente para a cidade de Manaus, enquanto região sul do Brasil, tá? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Tudo bem? Segue comigo aqui, Venezuela anuncia a retomada das relações militares com a Colômbia, isso porque o governo da Colômbia agora não é mais de Ivan Duque, é o governo de Gustavo Petro. Lembra que o Petro foi eleito Petro, então ele é, em tese, associado à esquerda, porque lá no passado dele era da esquerda, e temos aqui essa aproximação novamente entre as nações. É isso, gente. Aspectos internacionais vencemos com louvor. Resumindo aqui, retomando, resgatando com louvor. Agora a gente vai fechar aqui falando um pouquinho de Brasil. Algumas notícias do Brasil. Vem comigo então. Congresso derruba veto à homenagem ao ex-presidente João Goulart, famoso Jango. Então o Congresso derrubou esse veto integral do presidente Bolsonaro a esse projeto de lei que dá o nome do ex-presidente João Goulart à rodovia BR-153, entre Cachoeira do Sul e Marabá. Longe, né? BR aqui no Brasil são sempre extensas, a maior parte extensas. O placar ficou 414 a 39, duas abstenções, e entre os senadores 69 votos contrários e nenhum a favor. Essa foi a decisão. Decisão aqui, então, foi articulada entre os líderes partidários e líderes do governo. O projeto segue para a promulgação e vai ser transformado em lei. Jango, como era conhecido, foi presidente da República de 61 a 64, quando foi destituído pelo golpe militar. De 64 a 85, a gente tem aí a instituição de um momento, né, de ditadura militar, que eu não vou entrar aqui porque aí é aula de história, né, e não cabe aqui. Se bem que eu vi uma questão de atualidades, cara. Como é que é? Eu vi uma questão de atualidades que perguntava... Agora eu não lembro o que, período da ditadura, não lembro se era o ano, era uma questão bem simples de história, conhecimentos gerais, né? Que era sobre a ditadura. Então, assim, são coisas que a gente tem que saber. Né? Rodolfo, regime militar. Cara, didaticamente, ditadura militar. E tem essas variações que não entram no mérito. Bom, mais derrubada de veto aqui, ó. Congresso derruba vetos de Bolsonaro e leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc entrarão em vigor. Essas duas leis aqui, gente, chamadas de SUS da cultura, porque socorre artistas, com toda certeza tema de prova, né?
Mesmo porque a gente tem aqui, no segmento da cultura, um dos mais afetados, né, dentro do cenário pandêmico. Então o socorro ele é quase que uma urgência, né, para garantir a sobrevivência aqui das pessoas que atuam nessa realidade. Letícia Frota, 19 anos, é a primeira amazonense eleita Miss Brasil Mundo. Tem o Miss Brasil Universo, Miss Brasil Mundo. Estudante de psicologia, modelo e digital influencer, levou então o título aí, a primeira amazonense Miss Brasil Mundo. Mia Mamed, Miss Espírito Santo, vence o Miss Brasil Universo. Bicho, é pra confundir sua cabeça, ó. Miss Mundo Amazonas, certo? Miss Universo, Espírito Santo. MMAM. MMAM é mais fácil. Agora, como você vai gravar isso? Você que lute. Mas tem, tá? E cai em prova. Mas o que eu acho mais legal aqui... só para falar das finalistas aqui em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amazonas, que é outra competição. Ceará e Espírito Santo. No caso, Espírito Santo, ela acabou vencendo aqui. Mas o que eu ia falar é isso aqui, ó. Miss Universo, que é que essa vai competir, acredito eu. Miss Universo passa a aceitar mulheres grávidas, mães e divorciadas. Eu, particularmente, quando cheguei até essa notícia, me choquei. Né? Ingênuo também. Um leigo dentro dessa área, não conhecia muito sobre esse assunto. Mas, cara, não fazia ideia. E, na verdade, quando você pensa racionalmente, até faz ideia, né? Negócio aqui bem doido, cara. Isso aqui é representatividade, isso aqui é desconstrução, mas a gente sabe da resistência do cenário, do setor. Ainda que nos últimos anos muita coisa venha mudando, né? Muita coisa aí tenha sofrido essa sua transformação por natureza. Mas muito legal essa notícia aqui para fins de prova, tá? Bom, segue aqui comigo no esporte. Bia Haddad vence tenista número 1 do mundo e avança no WTA 1000 de Toronto. Depois ela acabou perdendo, mas chegou a ser aqui a primeira brasileira a chegar às quartas finais dessa competição e venceu a número 1 do mundo, que era uma polonesa. Grava aqui, ó, deve ter em algum lugar isso. Não tem o nome. Venceu a líder do ranking, que era uma polonesa, tá? Aqui não tem também, né? Polonesa, é um nome, aí você me desculpa, mas também não vai cair na prova. Talvez a nacionalidade, tá? Perdeu a final, mas entrou no top 20. Uma campanha aqui para o Brasil, né? Muito importante para o esporte brasileiro. E a final, onde ela perde, foi o que deu à ESPN a maior audiência da história com o tênis, cara. Olha que interessante. Lembra que eu sempre falo, né? Questão de atualidades que a gente sempre vê em diferentes cenários. E recorde, assim, que é inédito, etc., acaba sendo importante. Esse é o caso da atleta brasileira. Agora aqui uma outra questão que está mais na cultura do que necessariamente no esporte. A velocista Melania Luz ingressou no Hall da Fama do COB, primeira brasileira negra em uma Olimpíada lá na década de 40, passa a integrar então um Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro. Ela que faleceu em 2016, com 88 anos, foi 3 vezes medalhista sul-americana, primeira negra a participar de uma edição dos Jogos Olímpicos em Londres. Isso aqui é representatividade na época. Isso aqui é o que o examinador vai cobrar, né? É o que tem aqui uma relevância. 2020, então, reconheceram Melania Luz como membro emérito da entidade, da Confederação Brasileira de Atletismo, por conta da participação dela no esporte depois de apenas 50 anos da abolição da escravatura. A família chegou a receber aqui essa homenagem. O Brasil aí tem 6 representantes nesse grupo de homenageados, além da Melania Luz, Ademar Ferreira da Silva, salto triplo, Joaquim Cruz, prata nos 800 metros, João do Pulo, famoso aqui também no salto triplo, Vanderlei Cordeiro de Lima, bronze na maratona, e Silvio Magalhães Padilha, finalista nos 400 com barreira. Por falar aqui, antes dos 400 com barreira, quer dizer, tomara que eu tenha trazido, mas senão eu falo. O Brasil reconheceu Maria Lenk como a patrona da natação. Olha que interessante aqui então. Primeira brasileira a bater um recorde mundial, cara. Que massa, né? Maria Lenk, então, patrona da natação. Única brasileira que integra o Hall da Fama da Natação da Flórida. Olha que massa. Olha que destaque. Ela que morreu nadando, cara. Acho que até coloquei aqui, cara. Aqui vai contar a história dela, né?
nasceu em São Paulo, participou dos primeiros jogos aos 17 anos, foi a única mulher entre os 82 atletas da delegação, primeira sul-americana a disputar uma competição olímpica. No começo, tudo muito difícil, depois veio escalando a sua história. Em 88, entra para o Hall da Fama, né, o Swimming Hall of Fame. 2002, recebeu de Juan Antônio Samarante o colar olímpico, primeira brasileira a ser condecorada com a mais alta honraria do COI, Comitê Olímpico Internacional. E muita gente não conhece Maria Lenk, talvez no troféu Maria Lenk, né? Ouve falar, mas não se liga. Agora aqui, cara, isso aqui é muito legal, confesso que eu não conhecia não. Fui ler aí um pouco mais com a notícia. Em 2007, saiu de casa pela manhã, ela nadava 1.500 metros todos os dias, mesmo no final da vida. Foi até o clube, mergulhou na piscina do Flamengo sem saber que seria o último treino. Enquanto nadava, sua artéria aorta se rompeu devido a um aneurisma, provocou uma hemorragia imediata, né? Ou melhor, imediata e no mediastino, que deve ser um órgão, sei lá, uma parte do corpo. No silêncio azul da piscina, Maria Lenk se despediu nadando. Cara, muito emblemático, até o instante final ali da morte, nadando, né? Muito doido isso. Maria Lenk, então, patrona da natação brasileira. Vamos lá, tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, celebra os 70 anos. Nelson Piquet, aquele mesmo envolvido em falas racistas e homofóbicas voltadas contra o piloto Lewis Hamilton, que ganha tudo nos últimos tempos. É um ícone já da Fórmula 1. Esse caso gerou até uma ação na justiça. Né? Tá aí, então, a Justiça do DF recebe ação contra Nelson Piquet. Lembro aqui ainda que Emerson Fittipaldi e, além dele, Andrea Matarazzo serão candidatos ao Senado da Itália. A Itália que teve uma antecipação das eleições. 6 assentos são reservados aos senadores residentes no exterior. E o Emerson Fittipaldi, que não é o Nelson Piquet, né? Uma coisa, outra coisa, estará concorrendo a uma vaga no Senado. Grava essa também. Pessoal, isso aqui a gente fez, né, no simulado, expliquei bonitinho sobre 5G. É uma tecnologia que vem aí com caráter de revolução. Né? Óbvio que tem um calendário para cumprir, não vai ser repentinamente, tem muita coisa para rolar até que isso seja efetivo. Mas assim, essa é uma pergunta de ouro. A primeira cidade vão colocar São Paulo, né? Você vai falar, pô, São Paulo, tal, blá, blá. Não. A primeira cidade do país que recebe a tecnologia é Brasília, uma tecnologia muito mais rápida, mas que tem as suas limitações, modelo de aparelho, vibra numa mesma sintonia lá que parabólicas, então quem tem que trocar. Enfim, e é a 5ª geração da tecnologia. Né? Em Brasília, disponível em 80% da cidade. Mas a gente sabe que não vai ser assim em outras partes do mundo, tá? Lembro aqui ainda que existe um calendário em todas as cidades do Brasil. Isso vai ser efetivado até 2029. Então, assim, e aí depende do tamanho da cidade, do porte da cidade, né? Para que atenda ao calendário. Então, assim, é uma questão que a gente vai, né, ainda paulatinamente conquistar, pensando no cenário brasileiro aqui como um todo. Vai comigo aqui. Vítima de estupro diz ter acordado com líquido gosmento na boca. Caso chocante, né? Repugnante aqui, que envolve o médico Giovanni Quintela, que foi flagrado por câmeras instaladas por profissionais ali do hospital, por enfermeiras, que notaram, né, de alguma maneira, comportamento estranho. Ele pedia para o acompanhante se retirar, colocava lá um lençol, enfim, fazia movimentos que as próprias enfermeiras chegaram a questionar. Né? E aí elas armaram a situação, prova lícita, pelo menos segundo os meus amigos do direito, aí todos eles que eu ouvi. E o caso, né, ganhou uma ampla repercussão, um caso nojento aqui desse, que não é um médico, não é um cidadão, e estava até sem advogado de defesa. Né? Eu vi aí recentemente que ele não tinha conseguido, não, teve troca tal, até a última vez que eu li, uma semana atrás, quando eu estou gravando, estava sem advogado de defesa. Outro ponto importante, gente, ele atuou aqui em São João do Meriti, a banca pode perguntar isso, caso flagrado, né? Foi flagrado então colocando o pênis na boca da mulher
que estava ali no processo de cesárea, cara. No final ele pega uma gaze, limpa a boca da vítima e é esse fato que é registrado pelas enfermeiras. Agora, existem outras investigações sobre outros prováveis casos de violência aqui, de estupro, né, e outras mulheres, né, levando isso adiante. Agora, o que vai trazer mesmo a investigação? Ele que era sócio, trabalhava junto com o pai, que tinha uma clínica. Então, na verdade, aqui as vítimas podem ser muitas. E o paradoxal é que ele falou que um dia seria conhecido em uma das postagens dele. Ele gostava muito de postar lá a rotina, tal, para engajar conteúdo. Ficou conhecido esse criminoso aí que responda na justiça por esse tipo de ato bárbaro, né, e selvagem. Bom, segue comigo aqui. Lembra do Estatuto do Idoso? Ele tem um novo nome e o objetivo é garantir a inclusão. O nome é Estatuto da Pessoa Idosa. Então a lei foi rebatizada em julho. Muito legal essas questõezinhas aqui, né? Esse tipo de item aqui é interessante porque não tá toda hora no noticiário, né? Não é surpreendente. Aparece, a galera roda. Então é o antigo Estatuto do Idoso. Gente, é a mesma coisa lá do Dia do Índio, lembra? Não tem mais Estatuto do Idoso. Não tem mais Dia do Índio, tem Dia da População Indígena, das nações indígenas, das pessoas indígenas, das populações indígenas. Então o índio é um termo pejorativo, por meio de lei. Tentaram, né, vetar, o presidente vetou, mas isso foi derrubado pelo Congresso. Então índio também é uma expressão hoje que estaria em desuso. Ah, não vou brigar com você, estou trazendo aqui a notícia. São Paulo ganha Museu das Culturas Indígenas, voltado à valorização e difusão do patrimônio dos povos. Legal, cara, um museu para falar da questão indígena. Num país onde a causa indigenista é sempre uma pauta relevante, né? Tivemos aí, falamos bastante aqui nos nossos encontros, né, para corrigir simulado, sobre o caso Dom Phillips, né, e o Bruno Pereira, um jornalista britânico e um líder indigenista brasileiro, brutalmente assassinados numa investigação ainda que corre. E a questão de garimpo ilegal em terras indígenas, né, de violação dos direitos dos povos indígenas, hoje a gente discute o marco temporal, né, tá lá no STF, a qualquer momento a gente vai trazer na aula, quando tiver um desfecho, que pode mudar aqui as regras de demarcação das terras indígenas. Bora, 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 vamos lá então. Emoji de carinha derretendo é o eleito mais representativo de 2022. Isso aconteceu lá, foi divulgado no Dia Mundial do Emoji. Escolheram então como o melhor símbolo por ano. Vencedor superou a carinha segurando as lágrimas, né? Que é do típico concurseiro, né? Esse daí representa mais a realidade do concurseiro que tá ali já na luta, né? A carinha chorando. Mas a carinha derretendo ganhou, então tá aqui a carinha derretendo, ó. Ficou entre essa e essa. Essa é fofinha, né? Essa é fofinha. Mas quem ganhou foi a carinha derretendo. Agora não me pergunte o porquê. Né? Isso aí é uma competição. Sei lá, o calor, o aquecimento global. Ah, uma crítica ambiental imbuída aqui nessa vitória. Não sei, pode ser. Mas enfim, tá aí. Esse é o resultado. Bom, gente, PEC Kamikaze. Essa daqui eu queria um pouquinho de atenção de vocês. Coloquei no nosso simulado de diferentes maneiras. Já expliquei na correção, então aqui você vai revisar. Essa PEC do desespero, ela tem vários nomes, né? Ela chama atenção por quê? Porque ela traz benefícios no ano eleitoral, o que a legislação veta. Mas aí você declara estado de emergência, há essa possibilidade. Então não é Rodolfo Gracioli que está falando. Quem está falando são os especialistas. Há uma crítica em aprovar uma PEC dessa, e aqui é partido e oposição, né? Porque quem aprova uma PEC são os nossos parlamentares, 3/5 em 2 votações, está lá na Constituição. Então é oposição e é quem está no poder, no governo. Cara, isso seria uma medida muito eleitoreira, né? PEC da bondade também, como ela é chamada. Então assim, cara, é um movimento que desafia a nossa razão, mas quando você está no Brasil, você entende tudo facinho, tá? Bom, então PEC dos benefícios, PEC da bondade, PEC kamikaze, aumenta o teto de gastos do governo em ano de eleições, o que a lei eleitoral veta, mas quando você decreta estado de emergência, pronto, tá valendo fazer a casa cair. Primeira coisa importante, ó, ela traz benefícios, tá? Segundo, o impacto, 41 bilhões para os cofres públicos. E a gente sabe que a questão econômica hoje no Brasil é um dos grandes desafios. Bom, vamos lá então para você entender.
Esses benefícios valem até o final de 2022. Nossa, Rodolfo, proposital não sei. Aí fica a seu critério, a sua análise. Proibido criar despesas em ano eleitoral, mas a PEC decreta o estado de emergência. Tá vendo? Para tudo tem um jeitinho, gente. Para tudo dá-se um jeito. O que ela prevê? O Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família de 400, vai para 600. E ainda vem uma previsão aqui de novas famílias sendo cadastradas. A gente sabe que o Bolsa Família, né, antigo Bolsa Família Auxílio Brasil, assim como foi o auxílio emergencial no contexto de crise mesmo da pandemia, são elementos que auxiliam o país a não adentrar a extrema pobreza, ainda que o Brasil tenha voltado para o mapa da fome da ONU. Se considerar lá o percentual de 2,5% de pessoas em fome crônica, a gente já tem 4,1%. Né? Então, nesse novo critério da FAO, a gente está no mapa da fome. Voucher para caminhoneiros. Caminhoneiros autônomos aqui no caso, né? 6 parcelas de R$ 1.000 até dezembro. Ampliação do Vale Gás, né? Ampliação de R$ 53 para o valor de um botijão a cada 2 meses. Preço médio de 13 quilos é de R$ 112,60. Auxílio taxista, mesma coisa aqui, ó, mesma coisa que o caminhoneiro. 6 parcelas de R$ 1.000, teve uma correria aí para as prefeituras, né, registrarem os taxistas, enfim. Transporte gratuito, que é legal. Compensação aos estados para atender a gratuidade, que já é prevista no Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Repasse de 500 milhões para o Alimenta Brasil, que traz aí como previsão a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e distribuição a famílias em situação de insegurança alimentar, fome, tema legal. Repasse de quase 4 bilhões por meio de créditos tributários para competição do preço do etanol frente à gasolina. A gente tem visto aí esse vai e vem do preço da gasolina, né, chamando a atenção até do debate internacional. Né? Aqui, gente, sobre o auxílio taxista, 245 mil motoristas recebem 2 mil, que veio acumulado. Né? Tem direito aqui quem tem a CNH, né, válida, óbvio, e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. Tá? Então tem aí regras para isso, por isso que foi um corre-corre. Serão pagos quase 500 milhões a 245 mil taxistas. 300 mil foram inscritos, mas tiveram os casos de inelegibilidade. Lembro ainda que tem punição para quem estiver recebendo de modo inadequado, pelo menos a legislação prevê, né? A mesma coisa lá do que aconteceu com o auxílio emergencial, a farra do auxílio emergencial. O auxílio taxista, assim como o auxílio caminhoneiro, é chamado de benefício emergencial aos motoristas de táxi, o bem taxista, e é para compensar o preço dos combustíveis. Voto aqui pelo auxílio professor que tem que viajar de carro para dar aula. Né? Meu Deus, que difícil foram esses últimos tempos. Parcela de R$ 1.000. Lembro que se o número ultrapassar 333 mil, se tivesse ultrapassado, o valor teria que ser reduzido em pagamentos posteriores. Isso porque você tem um total de 2 bilhões aí de repasse nesse período. Matemática aqui, né? Então tem uma matemática prevista, caracterizada e por aí vai. Bom, falei de decisão do Senado, tem mais essa interessante, ó. Então grava a PEC kamikaze, PEC da bondade, PEC dos benefícios. Grava essa PEC, gente. Eu acredito assim, até o final do ano ela é muito importante. Depois passou. Aí eu já não vejo por que cobrar. Dia Nacional do Cristão é lei e será comemorado em junho. Dia Nacional do Cristão, então. Aqui no relatório, né, do projeto, a identificação do IBGE, quase 90% dos brasileiros cristãos, e o primeiro domingo de junho já tem raízes aí na questão histórica, na fé. Então seria a data para celebrar o Dia Nacional do Cristão. Tá? Isso, Dia Nacional, então vale para o país como um todo. Tá? Questãozinha legal, ninguém falou, eu cheguei a compartilhar em algum lugar, fiz alguma pergunta, pus em algum lugar e ninguém sabia não. Bom, sancionada a lei que inclui na LDB compromisso de alfabetização no ensino básico. Na verdade, isso já é uma questão, né, em voga. Agora vem uma formalização, se assim a gente pode dizer. Nova lei define a leitura como prioridade na educação básica.
E aí vem a alfabetização plena e a capacidade gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. Cara, é o desafio do Brasil, gente. Eu aqui agora falo como professor de colégio, né? Hoje, em vários colégios que eu já passei e passo, a grande dificuldade é o aluno, e é desde o primeiro aninho do fundamental, identificar uma tese, ler o texto e saber do que se trata. E por quê? Cara, é hábito, é técnica, é volume de leitura, é a qualidade da leitura. Então é um desafio maior, né? Não só do Brasil, acho até. Esse desafio extrapola a realidade brasileira. A Avaliação Internacional de Estudantes, o PISA, por vezes mostra isso. Pessoal, e para a gente fechar aqui, eu trago esse recorte, quase fechar, tem mais uma. De uma seca, questão climática sempre importante. Aqui em São Paulo, ó, na data, mais de 40 dias, quase 50 sem chuva. Julho mais seco da história, levantamento da USP. Aqui eu chamo a atenção mais para uma questão local, tá? Uma questão mais local pode cobrar aqui, tá? Agora, esse nosso último recorte, uma questão nacional. As federações partidárias tratamos nos nossos simulados também. E aqui a gente tem 3 para essas eleições que conseguiram registro dentro do prazo. Eu gostei dessa daqui para chamar a atenção para o nome. Não que eu gostei ideologicamente antes que alguém me julgue. Mas ele vai falar, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil. Cara, engloba quais partidos? PT, PCdoB e PV. Federação PSDB Cidadania. PSDB Cidadania. Federação PSOL Rede. PSOL Rede. Então, essa daqui é interessante para fins de prova, né? Essa acaba sendo um pouco mais, né, mais cara de prova. As outras aqui, mais obviedade. Talvez a banca até pergunte quais são os partidos que compõem as federações partidárias, ou quais são as federações em si, né? Ou quantas federações são 3. Mas enfim, eu acho que a primeira pergunta seria mais interessante. Galera, fechamos aqui o nosso bizu, mais um bizu. Lembrando sempre daquele compromisso de fazer o simulado, de olhar para os comentários em texto, né, de olhar para os comentários em vídeo, de manter um fluxo, uma constância. É esse o segredo para mandar bem na sua prova. Eu sigo à disposição aqui nos nossos canais, naquela nossa jornada com aprovação no nosso trabalho de formiguinha. Então a gente se encontra no próximo bizu e nas nossas aulas aqui do projeto. Valeu, tchau, fui.